O Big Brother Brasil começou e você provavelmente já tem um favorito e um vilão. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro antagonista dessa edição não dorme, não vota e não pode ser eliminado? Eu estou falando das paredes, do teto e até da cor vibrante do mobiliário. Existe uma ciência silenciosa chamada psicologia ambiental. O quê? E a TV Globo a utiliza como uma ferramenta de engenharia social. Como? Hoje, vamos dissecar como a arquitetura da casa mais vigiada do Brasil é projetada milimetricamente para manipular comportamentos, gatilhar crises de ansiedade e destruir o sono dos participantes. Bruxa velha figura! Vem comigo analisar a arquitetura do caos. Aproveita e já curte esse vídeo e me diz nos comentários se você teria coragem de participar da casa mais vigiada do Brasil. O conceito do panóptico. Tudo começa em 1791, quando o filósofo Jeremy Bentham teve uma ideia genial e um tanto assustadora: o panóptico. Imagine uma prisão onde uma torre central observa todo mundo, mas ninguém vê o guarda. O resultado? Os prisioneiros viram seus próprios vigias. Agora, corta para a casa mais vigiada do Brasil. Sabe aquela torre central? São os dummies, as câmeras escondidas e o olhar atento da produção. Já reparou naquelas faixas pretas misteriosas que contornam cada cômodo? Atrás delas, existe um exército de cinegrafistas em corredores escuros, captando cada suspiro. Isso é fascinante. Enquanto o participante ajeita o cabelo no espelho, ele está, literalmente, encarando o olho do público através de uma lente. E é aqui que a ciência entra em jogo. Essa vigilância invisível coloca o cérebro em um estado incrível de hipervigilância. O nível de cortisol, o hormônio do estresse, sobe e o corpo entra em modo de sobrevivência. Sabe aquela sensação de alerta quando você está em um lugar desconhecido? Eles vivem isso 24 horas por dia. O mais inspirador disso tudo? Entender que as decisões ruins e os surtos que a gente ama comentar não são apenas falta de caráter ou estratégia. É o ser humano reagindo sob pressão extrema. Hoje, vamos desvendar como essa arquitetura molda cada aliança e cada briga, transformando o BBB no maior e mais complexo experimento social da nossa TV. Tô rezando e dançando, tô rezando e dançando. Porque se eu for fazendo o que eu for fazer, eu não posso ficar aqui. O design anticonforto. Agora, vamos falar de estética, mas esqueça o bom gosto. Vamos falar de neuroarquitetura. Se você olhar para a sua sala agora, provavelmente verá uma paleta de cores pensada para o seu bem-estar. No BBB, a regra é outra: a saturação visual crônica. A casa é projetada para impedir o que a neurociência chama de DMN, Default Mode Network, ou rede de modo padrão. Esse é o estado em que nosso cérebro processa informações, organiza memórias e finalmente relaxa. Mas, naquela casa, o descanso mental é impossível. Com papéis de parede psicodélicos, cores neon de alta frequência e uma poluição visual constante, o cérebro do participante recebe um soco de dopamina e cortisol toda vez que ele abre os olhos. Não existe o chamado espaço negativo. Os olhos não têm onde repousar. E o segredo não para nas cores, ele está no design de mobiliário estratégico. Você já reparou que os sofás parecem lindos, mas ninguém parece realmente relaxado neles? Muitos são propositalmente profundos demais, dificultando a ergonomia, ou feitos com texturas que geram leve incômodo térmico. Na psicologia ambiental, isso tem um nome: indução de irritabilidade situacional. Se o seu corpo não encontra uma postura de repouso, sua mente permanece em estado de alerta, o modo de luta ou fuga. O resultado é matemático: desconforto físico gera reatividade social. Se você não consegue relaxar no sofá, você vai explodir com quem está sentado do seu lado por causa de um simples bom dia. Eu tô falando que eu vou falar depois! Comenta aqui embaixo, você aguentaria viver 24 horas em um ambiente com essas cores ou pediria para sair no primeiro dia? Quero saber a opinião de vocês. Geometria do conflito e circulação forçada. Se você pensa que a planta da casa do BBB foi desenhada para ser funcional, você foi enganado. Que merda, hein? Sabia não? O segredo da discórdia está no que a arquitetura chama de sintaxe espacial. Em uma residência comum, os corredores são zonas de transição neutras. No BBB, eles são zonas de colisão estratégica.
O design utiliza um conceito técnico chamado circulação forçada. Não existem rotas alternativas ou atalhos. Se um participante quer ir do quarto para a cozinha, ele é microscopicamente obrigado a cruzar a sala, que é o epicentro do jogo. O layout impede o isolamento, forçando encontros indesejados entre grupos rivais. Eu não quero que você fale enquanto eu estou na mesa comendo. Obrigada, me respeita, valeu, não quero, não tô afim. É impossível ser um planta sem ser notado, porque o espaço te empurra para o centro do palco. Passando mal. Pode sentar? Você já tinha percebido que ninguém consegue fugir de uma conversa naquela casa? Senta aqui. Ficar falando, né? Senta aqui, seu falso. Mas o golpe de mestre está no que não vemos, apenas ouvimos. A reverberação acústica controlada. Canta o dia inteiro, gritando o dia inteiro, achando que a casa é sua. A casa é um grande vão aberto. Cozinha, sala e jardim são integrados para anular qualquer noção de privacidade territorial. Nossa, tá muito Big Brother isso! Nossa. Gente, para! Diferente de uma casa com isolamento acústico, onde materiais macios absorvem o som, o BBB utiliza superfícies que favorecem a reflexão das ondas sonoras. Isso cria um fenômeno de vigilância auditiva involuntária. Sabe aquela risada alta que vem do jardim e irrita quem está no quarto? Ou aquele sussurro na despensa que parece ecoar nas paredes? Não é coincidência. A acústica é projetada para que o som viaje, alimentando a paranoia cognitiva. O participante entra em um ciclo de "eu ouvi meu nome?" ou "por que eles estão rindo?" Na maioria das vezes, a resposta é sim, eles estão falando de você. Por que vocês gritaram? E o design da casa garantiu que você soubesse disso só para ver o circo pegar fogo. Se você estivesse lá dentro, com esse layout feito para te enlouquecer, você seria o jogador articulado ou o que perde a estribeira na primeira semana. Comenta aí, estrategista ou surtado? Pare de gritar! A privação sensorial e o ciclo circadiano. E agora, segurem-se, porque chegamos ao ponto mais genial e, confesso, um pouquinho cruel de toda essa estrutura: o sequestro do relógio biológico. Já parou para pensar que lá dentro ninguém sabe que horas são? No BBB, o tempo é uma ilusão. A casa não tem relógios, e embora tenha o jardim externo, as áreas internas são verdadeiros cenários lacrados, onde a iluminação é 100% artificial. O que está em jogo aqui é o controle total do seu ciclo circadiano, aquele relógio interno que diz ao seu corpo quando é hora de despertar ou de produzir melatonina para dormir. Na vida real, o sol dita o ritmo. No BBB, a produção é quem manda no sol. Eles utilizam um conceito chamado sincronização de fase forçada. Quer manter a galera acordada para uma festa até às 5 da manhã? Luzes frias e intensas no máximo. Quer todo mundo de pé às 8 horas para uma dinâmica? Som alto e iluminação de 5.000 kelvins direto na retina. Então, quando você vira um participante chorando copiosamente porque perdeu 50 estalecas, não se engane, não é pelas estalecas. É o cortisol lá no teto e um cérebro privado de sono e luz natural gritando por socorro. Milena, raio-x inválido. Eles não estão apenas jogando, eles estão tentando sobreviver ao próprio sistema biológico. Depois desse vídeo, eu duvido que você consiga assistir ao pay-per-view da mesma forma. Então, fica o desafio. Da próxima vez que você ligar a TV para ver aquele barraco épico, não foque apenas nos gritos. Olhe para o fundo da cena. Observe as cores vibrantes fritando os neurônios, a iluminação artificial ditando o ritmo e como cada poltrona foi colocada ali para impedir o descanso. Você vai perceber a verdade nua e crua. O jogo já estava ganho pela casa antes mesmo do primeiro participante pisar no gramado. A arquitetura é o jogador mais estratégico da história do reality. Se você curtiu esse mergulho profundo, onde a arquitetura encontra a cultura pop, já sabe, esmaga esse botão de like. Isso não só me ajuda, como avisa ao algoritmo do YouTube que você faz parte do grupo que gosta de conteúdo inteligente e fora da caixa. Vamos elevar o nível do que a gente consome. E agora, eu quero a sua criatividade de mestre. Se você fosse o arquiteto do BBB por um dia, que armadilha psicológica você instalaria na casa para colocar o jogo fogo?
Um quarto sem cantos? Uma cozinha com teto baixo? Comenta aqui embaixo sua ideia mais diabólica. Eu vou ler e responder as melhores.